pessoal, estamos aí de novo batendo um papo sobre o Enem. Hoje conversando redação no Enem, entenda a nota. Por que entender a nota, né? Se nós entendermos como que o corretor dá nota para a redação, fica um pouco mais fácil você fazer uma estratégia aí para ter uma nota 1000. Então nós vamos explicar hoje para vocês como que o corretor faz a correção do Enem, como isso funciona, para você entender como funciona a cabeça dele. Antes disso, só um recadinho, né? Inscreva-se no canal, olha aí embaixo, né? Enem por Matheus Prado. Inscreva-se no canal que você vai pegar um monte de outras dicas sobre o Enem. É muito importante que o aluno vá para o Enem não para disputar uma nota 1000 na redação, e sim 5 notas 200. Por que isso, né? Diferente do vestibular tradicional ou da redação da sua escola, aí, quando vale 10, quando vale 100, quando vale 1000, o corretor, o seu professor ou corretor no vestibular tradicional dá uma nota absoluta que ele já julga lá como está a sua norma culta, o seu uso de pontuação, a construção da sua argumentação, que ele julga tudo isso de uma vez. No Enem, isso é julgado de forma separada. Então tem 5 competências separadas, nós vamos explicar todas as 5 competências aqui para vocês, e ele vai dar nota para cada uma dessas competências, tá? Então você precisa tirar nota total em cada uma dessas competências. Como isso funciona? Eu tenho a cópia aqui, um print, né, de uma tela do Enem, do corretor do Enem, né? Então o corretor, na verdade, esse print, a tela já está aqui dividida, mas na verdade aparece na tela, o corretor vai receber um malote com 50 redações. Então ele vai receber um malote com 50 redações, um malote virtual, ele vai clicar lá, vai abrir redação uma a uma e vai aparecer a redação na tela e vai rolar essa redação na tela para ele poder ler. Em determinado momento ele vai clicar em um local lá nesse programa de correção que vai abrir um campo com metade da tela. Nesse campo com metade da tela, tá aqui abaixo, tem 5 linhas, como se fossem linhas de Excel, e cada uma dessas linhas tem um dos critérios, uma das competências serem avaliadas na redação. À frente desses critérios vão ter 6 bolinhas em cada uma das 5 linhas, então 30 bolinhas. Então se ele clicar aí na primeira bolinha, por exemplo, da primeira competência, que é a norma culta, se ele clicar na primeira bolinha, vai gerar uma nota 0. Se ele clicar na última, na 6ª bolinha, vai gerar uma nota 200. Eu preparei para vocês uma cartolina em que esse campo de baixo, né, explica melhor. Então tem aqui, vai aparecer na metade da tela para o corretor, na hora que clicar, os critérios. Eu vou explicar cada um deles, cada uma dessas competências, e as bolinhas. Lembra lá, por exemplo, critério norma culta, ele clicou, ele não vai ter oportunidade de te dar nota, ele vai te dar bolinhas, né? Se ele clicar nessa bolinha, vai gerar uma nota 40. Se ele clicar na se ele clicar na primeira bolinha, vai gerar uma nota 0. Clicou na segunda bolinha, uma nota 40, 80, 120, 160, e na 6ª bolinha, que vai ter um número 5 do lado dessa bolinha, né? Porque nível 0 para a primeira bolinha, nível 5 para a última bolinha. Então se ele clicar nessa última bolinha, vai gerar uma nota 200. Na primeira competência, o Enem vai cobrar de você aí o domínio da norma culta, né? Então, domínio da norma culta. E lá as bolinhas que o corretor vai te dar lá, a primeira bolinha, a segunda, a 6ª bolinha é o que você está correndo atrás, né? Então, domínio da norma culta, o que o Enem pede para você nessa competência? Que você consiga aí, que você escolha um bom registro, né? Que não vai ser da oralidade, não é o que você fala, não é a forma que você fala no dia a dia, a norma culta do português, não precisa ser o português rebuscado, é melhor não procurar o caminho de um português muito rebuscado, mas tem que ser um português bom, um português, uma construção gramatical, de concordância verbal, concordância nominal, para conseguir 200 que seja aí excelente. É claro que se você tiver só um erro de acento, um erro de grafia só,
como isso não é recorrente, como isso num dos manuais do Enem, em que tem as redações que tiraram nota 1000, por exemplo, tem 3 vezes a palavra espanhóis e uma delas não está acentuada e mesmo assim tirou 1000. Justifica tirar 1000? Olha, justifica. A pessoa teve 3 vezes escreveu ali espanhóis, em 2 vezes acentuou, na outra vez não acentuou. Não é porque ela não sabe acentuar. Aconteceu ali um pequeno engano, não é um erro recorrente. Agora, você errou uma grafia, errou um acento, errou uma concordância, você já vai perder, aí você não vai receber um clique na sexta bolinha, você vai receber na quinta, vai reduzir a sua nota para 160 nesse critério. Então, um bom domínio da norma culta, utilização boa aí de pontuação, o que você vai escolher para o seu registro, então você não vai usar coisas da oralidade, do dia a dia, não vai usar gírias, você garante uma nota 200 nessa primeira competência. Na segunda competência, o Enem vai cobrar de você a compreensão, se você compreendeu a proposta da redação, né, e que você faça um texto com essa proposta, com esse tema, um texto dissertativo argumentativo. Então, compreensão do tema e texto dissertativo argumentativo é o que você precisa para ter nota 200. Sobre compreensão do tema, tem que ter muito cuidado que as pessoas confundem aí no Enem bastante o tema e misturam tema e assunto. Quando a redação do Enem, por exemplo, foi a questão do bullying na internet, o cyberbullying, muita gente escreveu naquela época sobre Primavera Árabe, sobre manifestações relacionadas à internet. A pessoa saiu da questão localizada aí do bullying na internet e foi falar das questões de internet. Então saiu do tema e foi falar do assunto internet. Mesma coisa se alguém tivesse falado de bullying, mas não tivesse falado de bullying na internet, teria saído do tema e teria ficado no assunto. A gente chama isso de tangenciar no tema. E tem outra coisa que é a fuga total do tema. Vamos imaginar, quando falou de imigração, muita gente falou de imigração no Brasil, o tema da redação do Enem em determinado ano. Quando falou de imigração, muita gente falou de imigração em outros países e não falou imigração no Brasil naquele determinado período proposto. Aí a pessoa tangenciou o tema, mas se a pessoa tivesse falado sobre água, ela teria fugido totalmente do tema. Fugir do tema aquela primeira bolinha, nota 0 para esse. Então, se você fugiu do tema, a nota é 0. Então, para você ter um 200, você precisa demonstrar que você compreendeu bem o tema. Então, é importante você ficar de olho aí no comando. Tem um comando lá em cima, diferente das questões, que o comando, o que é o comando? Que uma questão pede para você fazer, o comando vem no meio ou anterior às alternativas. Na redação, o comando costuma vir antes dos 3 ou 4 textos, desenhos, a linguagem, o que você tem ali de apoio para fazer a redação. Então, preste bastante atenção no comando, que fala geralmente sobre o tema. O comando geralmente fala alguma coisa, faça um texto dissertativo, argumentativo, respeitando os direitos humanos, alguma coisa nesse sentido sempre vem como comando da redação do Enem. Então, para não fugir do tema, olhe bem o comando, leia e releia os textos base, os textos que vão servir aí para te dar algumas ideias que vão servir para você iniciar a sua redação. Além disso, a redação precisa ser argumentativa. O que é argumentativa? Ela precisa ter uma tese, você tem que defender uma tese nessa sua redação. Você não vai somente opinar, você vai defender uma tese. Então, por isso, ela é argumentativa. E você vai dar explicações para essa tese, por isso é uma dissertação. Então, tem que ter características claras, evidentes, que é uma dissertação argumentativa. Se tiver partes de uma narração, se tiver outra coisa que não é dissertação, você vai ter descontado, você não vai receber um clique aí na sexta bolinha.
Então, a dissertação tem que estar muito clara. E da dissertação você tem que ter estratégias aí, mostrando argumentos na sua dissertação, com exemplos, comparação, pode ser dados estatísticos, pesquisas, coisas nesse sentido que vão levar o que o texto dissertativo argumentativo tem que fazer. Você tem que convencer ou tentar convencer o leitor, no caso o leitor aí vai ser o seu corretor, você tem que tentar convencer o seu leitor de que a sua tese é boa, tá bom? Então é isso que você precisa na segunda competência cobrada para a redação, para tirar nota 200 nesta competência, tá bom? Na terceira competência, o Enem vai cobrar aí a seleção e a organização dos argumentos. Gente, se é seleção e organização dos argumentos, o Enem quer saber na redação se a sua redação foi planejada. Então não adianta começar a escrever para depois vir as ideias, você tem que planejá-la. Do mesmo jeito que quem constrói uma casa precisa fazer uma planta antes, né? Teoricamente, pelo menos, para quem constrói um prédio precisa fazer uma planta, fazer os cálculos, você precisa planejar a sua redação. Então você coloca ali no planejamento, você faz de lado ali, faz um rascunho, você coloca qual que é a sua tese que você vai defender, coloque quais vão ser seus argumentos, o que você vai usar, o que você sabe de comparação em relação ao tema proposto, o que você lembra de dados estatísticos, que você já conhece do tema. Muito cuidado, não vai utilizar informações, não vai pegar partes que estão nos textos bases propostos pela própria proposta de redação, não vai fazer isso. Então selecione, organize os seus argumentos, planeje a sua redação antes e construa ela de forma evolutiva. Então os argumentos vão vir, um argumento costuma ser referendar o outro, costuma ser ser mais forte do que o outro, ou complementar o outro. Não vai fazer isso de forma repetitiva, ficar repetindo argumentos, né? Então você precisa, para fazer uma boa seleção e organização dos seus argumentos, para que você tenha aí um clique na sexta bolinha e tenha uma nota 200. Aqui também é importante caracterizar a autoria, tá muito claro no manual. Você precisa caracterizar a autoria no texto. O texto tem que estar claro que o texto é seu. Se você pegar partes dos textos que estão lá na prova do Enem, ou na prova de linguagens, ou na proposta de redação, isso não caracteriza a sua autoria. Então você precisa caracterizar a autoria e selecionar argumentos de forma coerente. Então os argumentos têm que estar bem colocados para o nosso século, para a nossa realidade e para o tema proposto. Então esta é a forma de, na terceira competência cobrada pelo Enem, você levar um clique na sexta bolinha e receber mais 200 pontos na redação do Enem. Agora a quarta competência, né? A quarta competência vai cobrar a construção da argumentação. Se você consegue construir uma argumentação de forma coesiva, que se você consegue utilizar a linguagem, os elementos linguísticos de forma de fazer um texto coesivo para convencer aí o seu leitor, e se não convencer ele, provocar alguma reação, pode ser uma reação de não aceitar, ou pode ser uma reação de aceitar, de mudar de comportamento, ou até de fazer ele mesmo aquilo que você está propondo. Então os parágrafos aí precisam estar bem estruturados. Tem algumas formas dos parágrafos mais fáceis que nós podemos falar para vocês, de construção de parágrafos por comparação. Os parágrafos precisam ter uma ideia principal e aí ligados por ideias acessórias a esse parágrafo. Então pode se construir com parágrafos por comparação, por causa e consequência, por exemplificação, dando exemplo, por detalhamento do que você já fez em um parágrafo anterior. Tem outras formas, mas essas quatro principais aí para você ter na cabeça: parágrafos construídos por comparação, por causa-consequência, por exemplificação
e por detalhamento. São algumas possibilidades que você tem aí de construção do seu parágrafo. E isso precisa ser construído de uma forma lógica, uma forma coesiva, tendo inter-relações entre suas ideias, inter-relação entre as frases, inter-relação entre um parágrafo e o outro, dando aí causa e consequência, levando a sua tese, levando a comprovação ou levando aí ao convencimento ou uma reação de não aceito, né, da sua tese. Então, a construção da argumentação é o que vai ser julgado se você consegue reunir o que nós temos anteriormente aí, que você entendeu o tema, você tem a norma culta, você consegue selecionar e organizar os argumentos, e agora vamos utilizar o que você tem, os mecanismos da linguagem, advérbio, preposição, todas as coisas que você tem para construir a argumentação de forma coesiva, né? Para você conseguir receber um clique na sexta bolinha aí, a sua construção da sua argumentação, ela precisa articular bem as partes do texto e apresentar um repertório diversificado de elementos coesivos. Tudo bem? Agora sim, a quinta competência, né? A que os alunos mais erram, mais têm pontos contados, a proposta de intervenção no problema apresentado pelo tema da redação. Então você precisa fazer uma proposta de intervenção que é a sua solução para aquele problema. O corretor vai olhar para a sua redação e vai ver assim, tem proposta de intervenção no tema ou não tem proposta? Se não tem proposta, não vai pontuar bem. Se tem proposta, vai ter variações aí na sua pontuação, já falamos disso, né? Essa proposta de intervenção precisa ser uma proposta ética, precisa respeitar aí os direitos humanos e coisas nesse sentido, a liberdade e outros direitos já alcançados aí pela população, tá bom? Então, a sua proposta de intervenção, uma proposta ética, e precisa haver proposta de intervenção. Então, a sua tese que você apresentou, lembra lá que você compreendeu no segundo competência cobrada na redação, você compreendeu o tema e apresentou uma tese num texto dissertativo argumentativo. Esse texto dissertativo argumentativo, a sua tese vai ter também uma proposta de intervenção nesse problema e variações para a nota dessa intervenção. Se você fizer uma proposta de intervenção e apenas colocar uma proposta sem detalhamento de como implementá-la, muito difícil que um corretor te dê nota 200 nesse item, que ele clique na sexta bolinha. Para ele clicar na sexta bolinha e dar nota 200, você precisa fazer uma proposta ética de intervenção detalhada. O que quer dizer detalhada? Você precisa fazer a proposta e dizer como que a sua proposta pode ser implementada. Então, o que vai fazer, como você levar recursos para isso, como você mobilizar recursos ou outras coisas nesse sentido, dependendo da sua proposta. Então, proposta detalhada é colocar a proposta e dizer como que ela pode ser implementada. Então, isto é o que você precisa fazer para ter 200 pontos na quinta competência, que é a proposta de intervenção ética na realidade proposta no tema da redação. Bom, amigos, espero que tenha ajudado aí a te dar ideias para que você tanto compreenda o que passa na cabeça do corretor, como você consiga montar uma estrutura melhor para a sua redação. Lembre que nenhuma das notas do Enem, como as notas são dadas no TRI, elas são dadas aí por cálculo de desvio padrão, nenhuma nota chega a 1000, só a nota da redação que pode chegar a 1000. Então, fazer 1000 na redação é um passo enorme para que você conquiste muitas faculdades, muitos cursos muito concorridos, não tem ninguém com nota menor que 220 na redação dentro da sala de aula hoje na universidade
estudando. Então, chegar a uma nota 1000 vai te ajudar bastante, vai puxar a sua média. Imagine, por exemplo, em algumas universidades dá um peso 2, peso 3 para redação. Isso vai melhorar ainda mais. Se a sua nota é 1000, esse 1000 vai ser dobrado, vai valer ou triplicado, vai valer ainda mais para você. Se você gostou do vídeo, dê um joinha aí, indique para outras pessoas e mandem e-mail para a gente, educador@mateusprado.org.br, dando aí, falando sobre quais são os próximos vídeos que vocês querem que grave, para que vocês entendam melhor o Enem. Obrigado e até o próximo vídeo.